Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. E disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura. As pessoas estão ignorando a vontade de Deus, ignorando a sua palavra, ignorando os seus preceitos, ignorando a sua vontade, ignorando, aquilo que é santo, aquilo que é sacro, aquilo que é valioso, aquilo que é saudável, aquilo que é edificante, aquilo que é bênção, aquilo que vem de Deus. Aleluia! Santo, santo ao Senhor. Eu destacarei para os irmãos que nós precisamos justamente entender que os propósitos de Deus estão acima daquilo que é natural, daquilo que é humano, daquilo que para nós é natural, daquilo que para nós é humano. Os propósitos de Deus estão acima de tudo isso. Ao passo que eu diria, que eu acabei de dizer para os irmãos que Esaú ignorou a bênção de Deus, a gente começa a observar também que havia todo um propósito de Deus em meio a todo esse contexto. Glória a Jesus. E o propósito de Deus era justamente nos trazer uma lição de que Deus abençoa a todos. As bênçãos de Deus são derramadas para todas as pessoas. A diferença está em o que eu estou fazendo com a bênção de Deus. De que forma eu estou valorizando as bênçãos de Deus. De que forma eu tenho entendido essa bênção de Deus e que é uma bênção de Deus para a minha vida. E esses propósitos de Deus, eles estão acima daquilo que é natural, daquilo que é humano, pelo fato de que a gente começa a entender que as escolhas, elas são mais espirituais e divinas do que terrenas e humanas. De forma que, naturalmente, a bênção da primogenitura seria para Esaú. Humanamente, a bênção da primogenitura também seria para Esaú. Mas as escolhas, ou a escolha de Deus, era justamente para Jacó. Embora Esaú tivesse o direito da bênção da primogenitura, embora naturalmente a bênção da primogenitura deveria ser para Esaú, embora humanamente a bênção da primogenitura deveria ser para Esaú, Deus havia escolhido Jacó. E ao passo que Deus escolheu a Jacó, e Esaú estava desprezando as bênçãos de Deus, a gente começa a enxergar as pessoas que recebem uma palavra de Deus e desprezam a palavra de Deus, enquanto por outro lado há também as pessoas que recebem a palavra de Deus, ouvem a palavra de Deus, abraçam a palavra de Deus e vivem o propósito de Deus na vida delas. É justamente isso que o Senhor está querendo dizer para nós, que Ele tem falado aos quatro cantos da terra e tem declarado a sua palavra a todas as pessoas, mas poucas pessoas estão como Jacó, querendo abraçar o propósito de Deus para a vida delas. Há muitos Esaús por aí que receberam algo da parte de Deus e que desprezaram e que abandonaram. Mas que nesta noite, irmãos, possamos ser como Jacó, entendendo que o que é de Deus é melhor para as nossas vidas. E ao contrário de Esaú, abandonando, jogando fora
possamos abraçar o propósito de Deus, que possamos entender o propósito de Deus e que possamos vivenciar o propósito de Deus. Eu ainda diria para os irmãos que o grande problema de Esaú foi não entender que momentos passam, que momentos são passageiros, que a nossa vida é passageira, que circunstâncias, que emoções, elas passam rapidamente, mas as promessas de Deus, elas são para sempre. O que Esaú não entendeu, o que Esaú não compreendeu é que, sabe, nós não podemos viver de momentos, nós não podemos viver de lampejos de felicidade, de momentos de felicidade. Nós não podemos entender a palavra de Deus ou a vida com Deus como momentos. A vida com Deus, a palavra de Deus, não são momentos, são chamados, ou é uma chamada de Deus perpétua para a nossa vida inteira, para a vida toda, para uma eternidade. O chamado de Deus, a palavra dele, a vontade dele não é para um momento, não é para uma circunstância, não é para um lampejo de situação. A vontade de Deus, a palavra de Deus é para a nossa vida toda, é para a nossa eternidade. Não podemos olhar para a palavra de Deus como se ela fosse para um momento da nossa vida. As bênçãos de Deus não é para um momento da nossa vida. A palavra de Deus não é para um momento da nossa vida. As bênçãos do Senhor não são para um momento da nossa vida. Elas são constantes e permanentes. Olha! Esaú não estava entendendo que não poderia viver de momentos, porque momentos são passageiros e passam rápido, mas as bênçãos verdadeiras de Deus para as nossas vidas, elas são eternas. Esaú olhou para aquela circunstância, olhou para aquele momento e disse: eu quero esse prato de lentilhas. Ele dizia: eu estou morrendo de fome, eu estou faminto. Então Jacó diz: eu te dou o prato de lentilhas se você me vender a bênção da primogenitura. E ele diz: eu estou à beira de morrer de fome, de que me adianta a bênção da primogenitura? Às vezes, momentos são mais importantes do que uma promessa. Mas eu diria para os irmãos que momentos não são mais importantes do que as promessas de Deus. Momentos não são mais importantes do que aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Momentos não são mais importantes do que aquilo que o Senhor tem guardado para as nossas vidas. Aquela fome era momentânea, aquele sentimento era momentâneo, aquela circunstância era momentânea, passava, iria passar, porque tudo passa, mas as promessas de Deus, elas permanecem para todo sempre. A fome passa, a tristeza passa, a alegria também passa, momentos também passam, alegrias momentâneas também passam, sentimentos momentâneos também passam, situações que passam nas nossas vidas. Mas, irmãos, nós precisamos nos agarrar àquilo que é eterno. A única coisa verdadeira que é eterna é a palavra de Deus. São os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Glória a Deus. Um momento não pode definir as nossas vidas. Um momento não pode definir a sua vida. Um momento não pode definir as nossas vidas. Momentos, circunstâncias, atitudes que vão definir uma vida para sempre, escolhas que vão definir uma vida para sempre. A bênção da primogenitura, ou se saciar com um prato de lentilhas, escolhas, caminhos, decisões. Enquanto Esaú estava disposto a vender a bênção da primogenitura, Jacó estava pronto para dizer: eu estou aqui para recebê-la, eu estou aqui para
segurá-la, eu estou aqui para vivenciá-la. Enquanto as pessoas estão desprezando as bênçãos de Deus, enquanto as pessoas estão abandonando as bênçãos de Deus, enquanto as pessoas estão desvalorizando as bênçãos de Deus, nós nessa noite podemos fazer igual Jacó e dizer: eu quero, Senhor, as tuas bênçãos. Eu quero, Senhor, a tua bênção. Eu quero, Senhor, o teu milagre. Eu quero, Senhor, vivenciar a tua promessa na minha vida. Eu quero, Senhor, vivenciar o teu projeto na minha vida. Eu quero, Senhor, vivenciar isso que o Senhor tem de bom para a minha vida. Enquanto muitos lá fora estão rejeitando, desprezando, abandonando, nós podemos dizer como Jacó: Senhor, eu quero para a minha vida isso. Eu quero esse milagre para a minha vida. Eu quero vivenciar a tua palavra, viver a tua palavra, viver nessa atmosfera espiritual. É isso que eu quero para a minha vida, Senhor. Verdade. Não momentos de alegria, não momentos de felicidade, não lampejos de felicidade, mas eu quero viver uma verdadeira alegria que só a tua palavra pode proporcionar para mim. Verdade, Jesus. Glória a Deus. Um momento não pode definir as nossas vidas. Quando a gente observa esse texto, a gente vê quando Esaú diz justamente isso. Versículo 32, eu estou a ponto de morrer, de que me aproveita, ou me aproveitaria, o direito da primogenitura. Ele estava dizendo para Jacó: eu estou morrendo de fome, de que adianta ter a bênção da primogenitura? De que adianta ter isso na minha vida? Às vezes você não está entendendo agora o plano de Deus. Às vezes, ou talvez, você não esteja entendendo o plano de Deus agora. Verdade, Senhor. Talvez você não esteja compreendendo o plano de Deus agora. Como Esaú não estava compreendendo, a ponto que ele disse: de que me serve a bênção da primogenitura se eu estou morrendo de fome? Talvez você não esteja entendendo o plano de Deus hoje. Talvez você não esteja entendendo o plano de Deus agora, mas você vai entender lá na frente. Você vai compreender lá na frente. Verdade, Senhor. Às vezes nós não estamos compreendendo, entendendo o plano de Deus, o projeto de Deus. Talvez não esteja sendo útil agora. Para que me serve a bênção da primogenitura nesse momento? Não me é útil, não me serve. Talvez você não esteja entendendo agora. Talvez não esteja servindo para você agora. Parece que não vai servir mais. Verdade, Senhor. Mas vai chegar a hora. Vai chegar o momento de Deus te honrar, de Deus te abençoar. Aleluia! Através disso que Ele entregou na tua vida. Deus é fiel. Glória a Jesus. Sabe aquela história daquele rapaz que recebeu aquela cruz tão pesada? E que ele saiu e começou a trilhar no caminho, e ao passo que ele se distanciava com aquela cruz pesada, e ele cansava, ele parava e cerrava um pedaço da cruz, e ele continuava a caminhar, e pesando ele parava e cerrava mais outro pedaço, e assim ele foi a ponto de que ele chega em uma travessia que dava justamente o tamanho da cruz que ele carregava no princípio, que serviria exatamente para colocá-la como um ponte para o atravessar aquele abismo. Mas ele havia cortado o caminho todo, chegou ao ponto de que aquele resto de cruz que ele carregava não serviria mais para colocá-lo como um apoio, como um suporte, como uma ponte para atravessar para o outro lado. E aí a gente fica pensando, tem coisas que a gente está vivenciando, tem coisas que Deus entrega nas nossas vidas, tem palavra que vem para a nossa vida, que a gente não entende hoje, que para nós não é útil hoje, que não está sendo interessante para nós hoje, mas lá na frente a gente vai parar e vai entender. Aquela palavra foi de Deus para a minha vida. Verdade, Senhor. Aquilo era uma bênção de Deus para a minha vida. Aquilo foi um livramento de Deus para a minha vida. Aquilo foi uma resposta de Deus
para a minha vida. Não foi útil naquele dia, mas vai ser, meu irmão. Vai chegar a hora de que você vai precisar usar todas as armas que o Senhor entregou para você, porque a palavra de Deus, ela vem como um escudo, como uma armadura sobre as nossas vidas, que talvez não esteja sendo útil hoje, agora, aqui, mas que amanhã ou depois você vai precisar desse escudo, dessa arma, dessa armadura. Verdade. Há coisas que para nós, ou na nossa visão humana, não nos é útil, não nos serve agora. Nesse momento parece não ser. Verdade, Deus. Há um ditado que diz: quem guarda tem. Ou seja, se Deus entregou algo a você, se o Senhor te abençoou com alguma coisa, não despreze, não jogue fora, guarde. Porque no momento certo, Deus vai te abençoar. Eu tive que encerrar a minha palavra, mas eu encerraria a minha palavra nessa noite dizendo para os irmãos que o versículo 31, ele vai dizer o seguinte: e disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Eu quero encerrar a minha palavra dizendo para os irmãos que muitas das vezes, na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada com Deus, nós precisamos aprender a aproveitar as oportunidades que Deus entrega nas nossas mãos. Às vezes o Senhor tem que nos despertar a ponto de entender que precisamos aproveitar todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado, que o Senhor nos dá. Lembra de Davi, quando chega ali para levar notícias para o seu pai sobre os seus irmãos? Ao chegar lá, ele descobre que havia um gigante filisteu que afrontava o exército, e mais do que isso, ele descobre que havia recompensas para aquele que vencesse o gigante. E o que é que ele faz? Ele aproveita aquela oportunidade. Aleluia. Lembra de Isaías, quando tem aquela visão celestial, que vê os serafins voando, que vê toda aquela visão extraordinária, e ele para diante daquela voz magnífica que falava e dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele para e aproveita a oportunidade e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus nos dá, observe, todos os personagens bíblicos, todos eles tiveram uma oportunidade do céu, que eles poderiam dizer sim ou não, abraçar ou afastar-se. E todos que abraçaram esse chamado, essa oportunidade, foram extremamente abençoados pelo Senhor. Jacó aproveita a oportunidade, ele diz: você tem fome? Eu tenho um prato de lentilhas. Você tem uma bênção da primogenitura que você não valoriza, e eu quero. Aproveita as oportunidades, meu irmão. Deus ele tem nos dado oportunidades diárias e constantes nas nossas vidas. E nós precisamos entender que são oportunidades que vêm de Deus para as nossas vidas, que são oportunidades que vão nos abençoar, que são coisas vindas dos céus para as nossas vidas. Jacó aproveitou, entendeu que era algo de Deus para a vida dele. Glória. E abraçou. E disse: eu troco o meu prato de lentilhas pela bênção que você tem, a bênção da primogenitura. Diante de um mundo tão caótico, diante de situações tão difíceis, diante de um mundo tão problemático, diante de pessoas tão problemáticas, nós precisamos, irmãos, abraçar o propósito de Deus e aproveitar todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Eu encerrarei a minha palavra nessa noite dizendo para os irmãos: Deus ele tem nos dado oportunidades nessa noite, Deus vai nos dar oportunidades amanhã, Deus vai nos dar oportunidades todos os dias da semana, durante toda a semana, durante todo esse mês
que está se iniciando, e eu diria para os irmãos, não despreze as oportunidades que de Deus estão vindo para as nossas vidas. Aproveite, porque é bênção de Deus para a sua vida.